Olá, pessoal. Meu nome é Paloma, eu sou PED da disciplina e hoje nós chegamos no experimento do efeito fotoelétrico. Para contextualizar um pouquinho, vamos lá no ano de 1901, quando Planck propôs que a energia da radiação possuía um aspecto contínuo. No entanto, os ganhos ou perdas de energia eram pacotes discretos que ele chamou de fóton. A energia desses fótons, ele disse que era proporcional à frequência, e essa constante de proporcionalidade foi descoberta de maneira experimental e hoje tem o nome de constante de Planck. 4 anos mais tarde, Einstein propôs algo diferente, que não só a absorção ou a emissão de radiação era de um aspecto discreto, mas toda a luz, toda a radiação eram pacotes discretos de energia que obedeciam à mesma relação de proporcionalidade, ou seja, a energia era proporcional à frequência. Essa constante que Einstein propôs, um ano mais tarde ele descobriu que era a constante que Planck já havia falado no modelo dele. Chegamos assim no experimento do efeito fotoelétrico. O esquema que vocês têm aqui indica o aparato que nós temos no laboratório. Basicamente, nós temos duas placas metálicas, sendo de tamanhos diferentes, sendo que a maior delas é o catodo. Quando a radiação é incidida no catodo, um elétron pode escapar do metal e gerar, então, uma fotocorrente. No entanto, existe uma energia mínima necessária para que o elétron saia da superfície desse metal. Essa energia mínima é chamada de função trabalho. Portanto, nós temos a radiação incidente, que nós sabemos que é HF, sendo que H é a constante de Planck, e a função trabalho, que é essa energia mínima para extrair. Se nós quisermos pensar qual é a energia que esse elétron sai da superfície do metal, basta a gente fazer a subtração da energia incidente menos a função trabalho. E assim nós temos a energia que o elétron escapa da superfície desse metal. Bom, então esse é o aparato experimental que nós vamos utilizar para fazer o experimento do efeito fotoelétrico. A fonte de luz que nós estamos utilizando é a fonte de vapor de mercúrio, que emite em vários comprimentos de onda. Essa fonte precisa ficar ligada por uns 20 minutos antes da gente começar as medidas, para que ela fique estável. Ela também fica muito quente, por isso a gente evita encostar nela e a gente evita também olhar para a luz que está sendo emitida, porque ela pode fazer mal para os nossos olhos. Bom, essa outra parte que nós temos no nosso aparato é a nossa fotocélula. Então, ela é constituída basicamente de duas placas de metal, uma maior, que é o catodo, e outra menor, que é da onde os nossos elétrons vão então sair do catodo e ir para o anodo e gerar a nossa fotocorrente quando nós temos a emissão de luz. Nós estamos considerando aqui que apenas o catodo está sendo iluminado. Idealmente, essa é a situação que acontece no efeito fotoelétrico. Nós temos também aqui a nossa fonte de tensão, que permite potencial de freamento e de aceleração, e um sistema de medição de corrente, que permite medir correntes muito baixas. Finalmente, como eu falei antes, a nossa lâmpada de vapor de mercúrio emite em vários comprimentos de onda. Para a gente conseguir selecionar esses comprimentos de onda, nós utilizamos filtros. Então, se vocês verem aqui mais perto, nós temos aqui um filtro para 365 nanômetros e basta a gente girar para escolher outro comprimento de onda. Então, temos aqui 405, 436 e assim por diante. Vou só girar aqui. Essa outra parte aqui é a abertura da minha fotocélula, ou seja, é o quanto de luz está sendo passado para ela. Então, temos aqui uma abertura de 4 milímetros e basta a gente girar novamente para mudar a abertura. Então, temos aqui uma outra abertura de 2 e mais uma abertura de 8 milímetros. Reparem que tanto a lâmpada de mercúrio quanto a fotocélula estão tampadas. Isso porque a intensidade da luz que sai da minha lâmpada pode queimar a fotocélula. Por isso a gente precisa deixar tudo tampado antes de fazer as medidas. E só depois que a gente filtra essa luz que a gente destampa a lâmpada de mercúrio. Se ela incidir diretamente na fotocélula, corre o risco de queimar. Bom, para a gente começar o nosso experimento, a gente precisa calibrar o equipamento. Ou seja, eu quero averiguar que quando os cabos estão desconectados do meu aparato, a minha corrente seja nula. Para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro apertar esse botão aqui, olha que já está apertado, né? Vou apertar novamente, que é o de calibração. Ou seja, eu quero escolher a minha corrente para que ela fique nula quando os cabos estão desconectados.
E aqui embaixo também, na parte da tensão, eu vou deixar a minha escala de menos 4,5 volts até zero, que é para garantir uma medida um pouco mais precisa. Bom, já que eu quero uma medida mais precisa, a escala da minha corrente eu vou escolher em 10 a menos 13, o último valor que a gente tem aqui. E para fazer a calibração, basta eu ajustar esse botão aqui, olha, e escolher o valor dele para que a corrente seja zero. Nessa situação aqui, eu posso reconectar os cabos. Então, eu vou reconectar os meus cabos aqui. Prender bem para não dar mau contato. Perfeito. E eu vou agora voltar o meu botão da corrente para a posição de medidas. A gente vai começar o nosso experimento fixando o comprimento de onda e variando a abertura da fotocélula. O comprimento de onda foi fixado em 436 nanômetros e vamos começar com a abertura de 2 milímetros. Como o meu filtro já está colocado, eu posso destampar a lâmpada de mercúrio, tomando cuidado para não encostar na lâmpada porque ela fica muito quente. Bom, então vamos lá. A minha escala da minha corrente está em 10 a menos 11 e a minha escala da minha tensão está de menos 4,5 até 30 volts. Reparem que tem uma pequena instabilidade na nossa corrente, mas a gente está numa escala muito baixa, então isso é esperado. Vamos lá, o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a aumentar o valor da tensão até o ponto que a nossa corrente começa a ser diferente de zero, desconsiderando essa instabilidade. Então eu vou tentar ir bem devagar para a gente fazer essa medida. Então a gente está em menos 3,26, por favor comecem a anotar os valores. E vamos lá. Menos 3,07, continuamos em zero. Menos 2,80, ainda estamos em zero. Aproximadamente menos 2,60, ainda temos corrente nula. Menos 2,16, ainda estamos em zero. Menos 1,88, ainda estamos em zero. Menos 1,60. Menos 1,40. Menos 1,30. Menos 1,13. Menos 1,04. A gente já percebeu alguma mudança. Vamos continuar indo devagarzinho. Menos 0,98. A gente tem um pouquinho de corrente já passando, lembrando que essa escala é de 10 a menos 11. E agora sim a gente começa a ver um padrão que a nossa corrente está aumentando. Então, menos 0,84, temos aqui 6 vezes 10 a menos 11 amperes. Vim aqui para aproximadamente menos meio volt, temos 17 vezes 10 a menos 11. Aproximadamente 0 volts, 33 vezes 10 a menos 11. Bom, conseguimos então fazer bastante medidas para esse período aí da corrente nula até ela começar a ser diferente de zero. Vamos agora aumentar a nossa tensão. Vamos ir direto para 0,61, temos 56 vezes 10 a menos 11 amperes. 1 volt, 72. 2 volts, 107. 4 volts, 158. 6,11, 194. 8,44. Temos 238 vezes 10 a menos 11. 10,08, 268. 12,09, 295. Aproximadamente 14 volts, nós temos 318 vezes 10 a menos 11 amperes. 16,28, 341.
17,66, anotem o valor da corrente, 18,62. Finalmente, vamos parar em 20. 20,05 volts, 374 vezes 10 a menos 11 amperes. Bom, agora o comprimento de onda continua em 436 nanômetros e minha abertura passou a ser 4 milímetros, ou seja, tem mais luz chegando na minha fotocélula. Vou continuar com as mesmas escalas, 10 a menos 11 na corrente. Minha tensão está de menos 4,5 até 30 volts. Então temos aqui, ó, menos 4,30 volts, minha corrente continua nula e vamos seguir o mesmo procedimento anterior. Eu vou colocar passos pequenos até a gente ver quando essa corrente deixa de ser zero. Então vamos anotando os valores. Temos aqui menos 3,72. Reparem que existe uma certa instabilidade. A gente precisa distinguir a instabilidade do ponto que ela realmente deixa de ser nula, né? Menos 3,72. Essa corrente ainda está muito próxima do zero. Menos 3,17. Temos uma corrente pequena aí. Vamos ver se esse valor é desprezível ou não. Reparem, ó, menos 2,85, ela continua no mesmo valor de antes, ela é muito próximo de zero. Vamos lembrar que essa escala é de 10 a menos 11. Então, vamos ainda considerar que a corrente ainda continua muito próxima de zero. Menos 1,93, ainda não tivemos mudanças. Opa, olha aí, passamos, vamos voltar um pouquinho. Menos 1,59, ainda temos aqui 1 vezes 10 a menos 11. E vamos dar um passo pequeno. Menos 1,44. Agora ela começou a aumentar. Já temos 2 vezes 10 a menos 11. Vamos aumentar mais um pouquinho aqui. Menos 1,25. 4 vezes 10 a menos 11. Menos 0,93. Já passamos para 23 vezes 10 a menos 11. Menos 0,75. 43. Menos 0,48 já foi para 80. Menos 0,15. 126. Aproximadamente 0 volts. Já temos 158 vezes 10 a menos 11 amperes. Vamos para 1 volt. 312. Dois volts, já foi para 450. Vamos dar passos mais largos agora. 4 volts, 650. Aproximadamente 6 volts, 819. 8,18, já foi para 1005. Vamos nos atentar se a gente vai ter que mudar de escala. 10 volts, 1147. Doze ponto 03, 1274. Vamos novamente até 20. 14,08, anotem o valor. 16,31. 18,32, temos 1537. E vamos fazer a última medida de 20. Vinte ponto 03, temos 1602 vezes 10 a menos 11 amperes. Bom, a última medida que nós vamos fazer para esse comprimento de onda de 436 nanômetros é para a abertura de 8 milímetros. Ou seja, nossa abertura está maior, tem mais luz passando. Continuamos nas mesmas escalas. Nós temos aqui a escala da corrente 10 a menos 11 e a escala da voltagem até 30 volts. Vamos começar com a medida de menos 4,10 e temos aqui uma corrente nula, igual a gente já viu nas outras medidas. Novamente, eu vou aumentar de pouco em pouco até a gente conseguir ver o ponto que essa corrente começa a crescer. Então, vamos lá.
Menos 3,76, continua nula. Opa, menos 3,44, uma certa instabilidade aconteceu. Menos 3,07, ainda está zero. Menos 3,72, continua nula. Menos 2,41. Menos 2,16, parece que foi para 1 ali, vamos ver. Menos 1,70. Parece que ela quer mudar para 2 vezes 10 a menos 11. Vamos aumentar mais um pouquinho devagar. Menos 1,51, foi para 3 vezes 10 a menos 11. Menos 1,05, já foi para 55 vezes 10 a menos 11. Menos 0,94, 127. Menos 0,22, 466. Aproximadamente 0 volts. 670 vezes 10 a menos 11. 0,6, já foi para 1000. Vamos tomar cuidado para a escala não estourar. 1 volt, 1300. Já estourou a escala. Vou mudar então aqui de 10 a menos 11 para 10 a menos 10. Então, para esse valor de tensão, temos 237 vezes 10 a menos 10 amperes. Volts, 325. Sete, 420. 9, 506. 11,06, anotem o valor. 13,32, anotem a corrente correspondente. 15,51, 673, vezes 10 a menos 10, não se esqueçam. Aproximadamente 17 volts, 700 vezes 10 a menos 10 amperes. 18,80, 733, e vamos para a última medida de 20. 20,13, 752 vezes 10 a menos 10 amperes. Bom, agora vamos passar para uma parte diferente do experimento, onde eu vou fazer o contrário. Eu vou fixar a minha abertura em 4 milímetros e eu vou variar agora o comprimento de onda que está sendo filtrado aqui. Então, só está passando agora o comprimento de onda de 365 nanômetros, certo? Então, a abertura vai ser a mesma e eu vou mudar apenas a frequência da onda que está chegando no meu fotocell. E eu vou fazer exatamente o mesmo procedimento que eu fiz anteriormente. Eu vou, em passos pequenos, aumentar a minha tensão para ver em que ponto que a minha corrente deixa de ser nula. Então, vamos lá. Nós estamos aqui inicialmente em menos 3,4 e minha corrente, a escala está em 10 a menos 11. Vamos aumentando devagarzinho. Menos 2,72, continuamos uma corrente nula. Menos 2,18, ainda está nula. Menos 1,90, já foi para 2. Eu vou voltar um pouquinho aqui, ó, para a gente ver. Aqui, ó, menos 2,08, ela está no limite. Menos 2,12 continua nula. Menos 1,98, ela foi para 2. Lembra que a gente está em 2 vezes 10 a menos 11, uma medida muito baixa de corrente. Vou aumentar devagarzinho aqui ainda. Menos 1,77, foi para 4 vezes 10 a menos 11. Aqui ela já começou a subir bastante, reparem. Menos 1,47 foi para 24 vezes 10 a menos 11. Aproximadamente menos 1 volt, 74 vezes 10 a menos 11. Vamos ir para o zero. Quando eu tenho zero ali,
Vamos ver quanto deu minha corrente. Já deu 317. Vamos para 2 volts. Em 2 volts, já tenho 930 vezes 10 a menos 11. Vamos indo de 2 em 2 por um tempo. 4 volts, 1343. 6,20. Anotem o valor da corrente. 8 volts, já estouramos a escala, então eu vou mudar aqui de 10 a menos 11 para 10 a menos 10. Então anotem a medida, 8,11, 206 vezes 10 a menos 10 amperes. Vamos para 10 volts. 240 vezes 10 a menos 10, não se esqueçam. 12,47, anotem o valor. 14,28, 295. 16,18, 315, vezes 10 a menos 10. Aproximadamente 18 volts, aproximadamente 330 vezes 10 a menos 10 amperes. Vamos para a nossa última medida de 20. 20 volts, 350 vezes 10 a menos 10 amperes. Bom, vamos continuar nossas medidas então, lembrando que a gente está mantendo a abertura fixa em 4 milímetros e variando o comprimento de onda. A próxima medida do comprimento de onda que nós vamos fazer é para 436 nanômetros, mas notem que a gente já fez essa medida, então basta vocês pegarem os resultados anteriores. Então vamos passar para a próxima medida do comprimento de onda, que é para 546 nanômetros. Então, abertura em 4 e o comprimento de onda de 546 nanômetros. Vamos fazer o mesmo procedimento de antes. Minha escala da corrente, voltei para 10 a menos 11. Então, vamos lá. Para esse valor de tensão, minha corrente está nula. Vou em passos pequenos verificar qual é o valor que a minha corrente deixa de ser zero. Então, menos 3,72, corrente ainda está nula. Menos 3,44 ainda está nula. Menos 3,10, nada mudou. Menos 2,85, nada mudou. Menos 2,66. Menos 2,28. Menos 1,89. Menos 1,56, menos 1,09, opa, mudou alguma coisa, vamos voltar aqui. Menos 0,84, corrente está nula, menos 0, vamos voltar mais um pouquinho aqui, menos 0,73, temos aqui quase 2 vezes 10 a menos 11. E vamos aumentando devagarzinho. Menos 0,40, 30 vezes 10 a menos 11 amperes. 0 volts, 85 vezes 10 a menos 11. Meio volt, aproximadamente meio volt, 144 vezes 10 a menos 11. Vamos para 1 volt. 1,05, 190. 2, 265. Aproximadamente 4 volts, 385 vezes 10 a menos 11. 6 volts, 459. 8 volts, 547. 10, 609. 12 volts, 660 vezes 10 a menos 11. 14,45, anotem o valor.
Aproximadamente 16, anotem o valor da corrente. 18 volts, 770. 20 volts deu 800 vezes 10 a menos 11 amperes. Bom, finalmente a última medida que nós vamos fazer é para abertura de 4 milímetros, continuamos com 4 milímetros, e o comprimento de onda de 577 nanômetros. A minha escala da corrente ainda está em 10 a menos 11, e vamos ver novamente em passos pequenos qual que é o valor da tensão que faz essa corrente começar a sair do zero. Então temos aqui, vamos começar em menos 2,24, sabemos que a corrente é nula, e vamos aumentar de então um pouquinho aqui, ó. Menos 2 continua nula. Vocês vão anotando os valores aí. Menos 1,45, ainda está nula. Menos 0,91, continua zero. Menos 0,67, começou a aparecer alguma coisa ali, mas ainda pode ser uma instabilidade, então vamos verificar, vamos aumentar um pouquinho. Menos 0,53 volts, já temos 4 vezes 10 a menos 11. Variando aí um pouquinho, mas vamos aumentar um pouquinho mais. Podemos ver que a corrente está realmente começando a crescer, temos menos 0,36, já temos 14 vezes 10 a menos 11 amperes. Aproximadamente 0 volts, 46 vezes 10 a menos 11. Vamos para 1,21, 106. Vou tentar chegar em 2. 136. 4,07, aproximadamente 200 vezes 10 a menos 11 amperes. Vamos para o 6. 6,09, 235. 8,14, 273. 10 volts, 300 vezes 10 a menos 11 amperes. Vamos para o 12. 320 vezes 10 a menos 11. 14,13, 342. 16,53, anotem o valor da corrente. 18,20. E a última medida, vamos chegar em 20 aqui, 20,07 volts, temos 390 vezes 10 a menos 11 amperes.